A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, gente, gostaria de agradecer vocês por mais uma vez estar aqui nesse nosso propósito da leitura do Novo Testamento em 90 dias. Hoje daremos continuidade lá no Evangelho de João, capítulo 12 ao 14, tá bom, gente? Eu gostaria de estar pedindo seu like já, desde já, se você puder se inscrever no canal, comentar, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho me ajuda bastante, são coisas simples assim, mas me ajuda bastante, tá bom? Se vocês pudessem estar compartilhando essa mensagem, me ajudando a compartilhar o Evangelho de Jesus, tá? Pra honra e pra glória do nome dele, tá bom, gente? Isso me ajuda bastante. Gostaria de orar por você agora, se pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, obrigado por mais um dia, Senhor. O Senhor ser misericordioso conosco e nos acordar, Pai, nos dando saúde, nos dando discernimento, nos dando sabedoria. Pai, eu agradeço, Senhor, porque em muitos lugares desse mundo nós estaremos sendo perseguidos ao falar da Tua mensagem, Senhor, ao pregar do Teu Evangelho, Pai, mas aqui nós somos livres, Senhor. Então eu peço que com essa liberdade nós venhamos aproveitar, Pai, aprender cada vez mais do Senhor, Pai, aprender mais do Teu amor, Pai, espalhar o Teu amor, Pai, porque a única coisa que importa neste mundo é o Teu amor e o sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz, Pai. Senhor Jeová, eu agradeço, Senhor, porque o Senhor veio dar o Teu único Filho por amor a nós, para nos adotar como filhos, Pai. Para que nós possamos viver com o Senhor um dia, Senhor, aí na Nova Jerusalém, Pai. Para que nós venhamos, Senhor, um dia te adorar pelo que o Senhor é, te glorificar e um dia ver a tua face, Pai. Adorar o Senhor com os anjos, com os querubins, com os serafins, Pai. E, Pai, que tudo venha a ser para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Eu peço que Teu Espírito Santo venha guiar este vídeo, Pai. Que Teu Espírito Santo venha estar aqui, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade total, Espírito Santo, de estar aqui, Senhor, me usando minha voz, usando meu corpo, Pai. E, Pai, o Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha, Senhor, na casa de cada um, no trabalho de cada um, Pai, abrir as mentes, Senhor, tirar qualquer escama que possa haver nos olhos, Pai, para que as pessoas venham poder ver, Senhor, venham poder enxergar, venham poder ouvir, Pai, o Teu Evangelho de uma maneira verdadeira, Pai, enxergar o que o Senhor, Espírito Santo, queira falar para as pessoas, Pai, em nome de Jesus, Pai, isso é o que eu te peço, já venho te agradecer, em nome de Jesus, Pai, amém, amém, gente, então vamos lá abrir a nossa Bíblia, lá no Evangelho de João, lá depois de Lucas, antes de Atos. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 12 ao capítulo 14. É sempre bom que você possa estar acompanhando ali com uma Bíblia, não importa se for Bíblia física ou Bíblia digital, mas o importante é que você esteja acompanhando a leitura, tá bom? É muito importante para que você possa ter um melhor entendimento, mas se você não conseguir nesse momento, amém. Então vamos dar lá continuidade à nossa leitura lá no capítulo 12, que tem como título Jesus é ungido em Betânia. Então ele começa assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e toda a casa se encheu com seu cheiro de perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: Por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso porque não se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: Deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, pegou os ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o. O segundo está escrito: Não tema, filha de Sião, eis que o seu rei está vindo, montando num filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que tinham feito isso com ele. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo, o levantou a multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso, também a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que eles tinham feito esse sinal. Então os fariseus disseram entre si: Vocês podem ver que não estão conseguindo nada. Eis que o mundo vai atrás dele.
Ora, alguns entre os que foram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Estes se dirigiram para Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe perguntaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo até André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas quem odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde estou, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois precisamente com esse propósito que vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão que estava ali ouviu aquela voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: Não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse: Nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: Ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. Embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que dizia: Senhor, quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado? O braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: Cegou os olhos e endureceu o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. E esse me ordenou o que me dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai me falou. Então, gente, esse é o final do capítulo 12. Ali a gente pode ver que ele começa com Jesus sendo ungido. Lembra, ele estava lá com Lázaro, com Maria e com Marta. E aí ele fala que Marta estava servindo, né? E Lázaro, ele estava na mesa com Jesus, porém Maria pegou um frasco, né, um frasco de alabastro cheio de um perfume muito caro e derramou aos pés de Jesus e começou a enxugar com os cabelos dela. E Judas, sendo ali, ele roubava da bolsa de Jesus, né, que a gente pode ver ali, ele quer argumentar ali, falando por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres. E aí, ali no versículo 6, a gente pode ver que ele disse isso porque não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela, né? Então, ali ele estava falando: ó, deu desperdício aí desse perfume, a gente podia ter vendido, né, e dado para os pobres. Mas ele estava falando isso não porque ele se preocupava com os pobres, mas porque ele era ladrão e roubava da bolsa. Mas Jesus falou ali depois, né, que os pobres ali estariam com eles e que ali aquela ação que ela tinha feito com ele foi muito digna, né, ali que tinha feito com Jesus, derrubando o perfume ali, né. E aí depois a gente pode ver Jesus entrando em Jerusalém, já ali, né, pro final ali, Jesus entrando em Jerusalém, que aí a gente já viu isso nos outros evangelhos, que a multidão clamava: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é rei de Israel, que é rei de Israel, né, que foi lá, profetizado lá por Isaías, né, que ele entraria num jumentinho em Jerusalém. E ali alguns gregos também desejavam ver Jesus.
E aí Jesus ele fala uma parábola que é muito boa. Ele fala assim: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito frutos. Não que só essa parábola seja boa, claro que não, todas são excelentes, mas essa aqui é bem legal, né, dando esse sentido aqui na leitura, que Jesus ele estava predizendo a morte dele, que ele falou que adiantaria ele vir aqui e não morrer como um grão de trigo, né, porque quando o grão de trigo morre, ele frutifica e dá vários frutos. Ali Jesus estava falando dele, que tinha que acontecer isso, que ele tinha que morrer e ele daria vários frutos, né? E aí ele fala aqui depois, né, que quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me onde estou, e ali também será meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Então Jesus está pedindo para a gente honrar Ele acima de todas as coisas, que o Pai ali nos honrará. E se for necessário para perder a vida por Jesus, que nós possamos perder a vida por Jesus, né? E que nós não venhamos amar a vida aqui, para que nós um dia talvez possamos perder a vida eterna e morar ali com o Pai, né? E ali Jesus, ali mais uma vez, ele fala assim, né, lá no versículo 27, que a gente pode ver, ele fala: agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, pois precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então a gente pode ver ali que Jesus ele poderia pedir para Deus para livrá-lo dessa hora, porém ele falou não, que ele veio para esse propósito. Jesus sabia o propósito que ele tinha vindo, que ele tinha que vir, que ele tinha que morrer para nós um dia sermos salvos. Então ali mesmo com a alma angustiada, mesmo ali cheio de tristeza, ele falou assim: será que eu peço ao meu pai? Não, não vou pedir. Por quê? Porque eu vim com um propósito, e o pai me disse o que falar, o pai me disse o que dizer, então eu vim com esse propósito, então com esse propósito eu vou ficar até o final, porque eu quero salvar meus filhinhos, né? E ali depois a gente pode ver a incredulidade dos judeus, e que ali diz no versículo 37 que embora tivessem feito tantos sinais na presença deles, eles não creram nele, porque foi ali profetizado pelo profeta Isaías, já que: Senhor, quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? E ali no versículo 40 a gente pode ver: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados, né? E a gente pode ver ali depois que Jesus ele fala, né? Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei isso por mim mesmo, mas pelo Pai que me enviou, e que esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que seu mandamento é a vida eterna, portanto as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Então Jesus ele está dizendo ali que ele está fazendo as coisas tudo por ordem do Pai, e que ali, que quem aceita ele, aceita o Pai. Quem crê nele, crê o Pai. Quem vê ele, vê o Pai que enviou. Amém? Então vamos dar continuidade à nossa leitura lá no capítulo 13, que tem como título: Jesus lava os pés dos discípulos. Antes da festa da Páscoa, Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado todas as suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, ungiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs a água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingindo. Quando aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que faço por você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois, quanto ao mais, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estão limpos. Depois de ter-lhe lavado os pés, Jesus de novo pôs as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem porque eu o sou.
Ora, eu sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês. Também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhe dei os exemplos para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior que seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aquele que lhe escolhi. Mas é para que se cumpram a escritura. Aquele que comeu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já digo isto, antes que aconteçam, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar recebe a mim, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou, em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos oraram uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um de seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a este para que lhe perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele quem eu der o pedaço de pão molhado. Jesus pegou um pedaço de pão, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos outros que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa de dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele, compre o que precisamos para a festa, ou então, que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu. E era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse, agora fui glorificado, o Filho do Homem, e a Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda há pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também digo agora a vocês, para onde eu vou vocês não podem ir. Eu lhe dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Simão Pedro perguntou a Jesus, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde eu vou, você não pode me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu, você dará sua vida por mim? Em verdade lhe digo, que antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Aleluias. Esse é o capítulo 13, e ali a gente pode ver que Jesus ele nos ensina uma coisa, lá desde o começo do capítulo 13. Jesus ele está ali na mesa, né, da ceia, e ali ele decide nos mostrar um exemplo. Jesus levanta, pega ali e ele vai lavar os pés de todos os seus discípulos. Ele vai ali lavando os pés de todos os seus discípulos para no final nos dar um ensinamento. Que ele fala assim, vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem porque eu o sou. Ora, se eu sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se a praticarem. Não falo a respeito de todos, pois conheço aquele que escolhi, mas para que se cumpra a escritura. Aquele que come meu pão se levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo que antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, que aquele que recebe quem eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então a gente pode perceber que nessa parte, Jesus ele nos dá um ensinamento muito forte, que é para lavar os pés uns dos outros, que é para ali, o que é lavar os pés uns dos outros? Para servir os outros, que Jesus, sendo mestre, sendo Senhor, ele ali deu esse exemplo, e que será de nós? Então nós temos que servir sim ali nossos irmãos, nós temos que servir, nós temos que estar sempre pronto para servir, né? Que isso que Jesus nos ensina ali, e Jesus ele também nos ensina, em verdade lhes digo que quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então ele está falando assim, ó,
Quem receber aquele que eu enviar, está recebendo a mim mesmo. Quem recebe a mim mesmo, recebe o Pai, recebe Deus Todo-Poderoso, né? Jesus nos ensina isso. Depois a gente pode ver o traidor indicado ali, que é Judas, e ali, quando Jesus dá o pedaço de pão molhado a Judas, Jesus ele fala assim: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Porém, nenhum discípulo entendeu ali. Porém, Judas já sabia ali. Porque na hora que Jesus entregou o pão a Judas, ali na palavra, diz que neste momento, que depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele, né? Que ali, isso tinha que acontecer, né? E Jesus já conhecia o coração de Judas também, porque ali a gente podia ver que ele já roubava ali na bolsa. Jesus também já falou que nem todos estão limpos, pois ele já sabia quem era o traidor, e foi por isso que ele disse que nem todos estão limpos ali, quando ele estava lavando o pé de todos os discípulos, né? Depois Jesus nos ensina sobre o novo mandamento, que é: assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros, né? Amai uns aos outros assim como eu vos amei. E depois Pedro é avisado que trairia Jesus, né? Que Jesus ele já conhecia, já sabia, já estava ciente de tudo que ia acontecer. E Pedro falou assim, né? Senhor, por que eu não posso seguir agora? Por que eu não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Porém Jesus respondeu, né? Você dará a sua vida por mim? Ele está dizendo assim: você não está preparado ainda, porque eu já sei o que vai acontecer. E Jesus fala assim: em verdade lhes digo que antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Então ele tá falando assim, que antes que o galo cantar, eu já sei, Pedro, que você vai me negar 3 vezes. Então não fala o que você não sabe agora. Não fala que você vai dar a vida por mim agora, porque ainda você não tá preparado. Porque ali Jesus nos fala, né? Pois onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Então Jesus fala: agora você não tá preparado para vir comigo. Porém, mais tarde você virá. Mais tarde, quando você estiver mais preparado. Agora, filho, você falou que vai dar vida por mim, mas você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Então, ó, né? E ali a gente, por muitas vezes, a gente fala: não, Senhor, eu vou fazer. Mas, gente, vamos ali. Jesus, ele conhece, ele nunca vai ali. Na palavra diz que nós nunca iremos ali ser tentados a mais do que nós poderemos resistir. Então, todas as tentações que nós tivermos, nós podemos resistir, porém nós temos a escolha de resistir ou não. Então vamos ali sempre, né, saber do que nós somos capazes, saber que Jesus está conosco em todos os momentos, né? Vamos lá no capítulo 14 agora, que tem como título Jesus, o caminho para o Pai, que começa assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde estou vocês estejam também, e vocês conheçam o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm o visto. Olha que importante isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecem, conhecerão também o Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Felipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa mesmo das obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai que lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês, mas um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem meus mandamentos e o guarda, este é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele. Então Judas, o Iscariotes, disse a Jesus:
Desculpa, então Judas, não o Iscariotes, porque tinha dois Judas lá, lembra? Dois Judas apóstolos de Jesus, tinha o Iscariotes que traiu Jesus e Judas o outro. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como que o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouvirão o que eu disse. Volto e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faça isso para que o mundo saiba que eu o amo. Não, desculpa. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço isso como o Pai me ordenou. Levante-se, vamos sair daqui. Bom, gente, esse é o capítulo 14. A gente pode ver ali que Jesus nos ensina que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. E esse capítulo 14, Jesus ele está nos ensinando para crer nele, que o Pai está com ele, que quem crê nele um dia morará ali com ele, que Jesus está preparando nossa morada e quando ele preparar ele vai voltar para nos buscar, né? E Jesus ele promete o Espírito Santo que ele enviaria o Consolador e que o mundo ali não conheceria o Consolador, porque a verdade não está no mundo, mas a verdade está quem tem o Espírito de Deus e quem está ali Jesus como Senhor e Salvador, né? E ali Jesus fala que o príncipe do mundo, quando ele fala príncipe do mundo, está se referindo a Satanás, que o príncipe do mundo não tem poder em Jesus, né? Que ele fala, já não falarei muito com vocês porque aí vem o príncipe do mundo e ele não tem poder sobre mim, porque ali o Satanás se tornou o príncipe do mundo, porque ali quando pecou, Adão, quando pecou, é como se ele tivesse pego a chave, porque Deus deu a chave do mundo para Adão, né, e falou assim, ó Adão, você vai tomar conta de tudo isso, e ali quando Adão pecou, é como se Adão tivesse pego a chave e dado a Satanás, e falado assim, ó Satanás, agora a chave é sua, porém Jesus teve que vir, porque por meio de um homem o pecado entrou no mundo, e por meio de um homem o pecado saiu do mundo, então Jesus teve que vir para recuperar essa chave, para recuperar e vencer a morte, e a morte não tem poder nenhum sobre Jesus, poder nenhum sobre aquele que crê que Jesus é Senhor e Salvador, que ele de todo o coração e segue os mandamentos e segue e faz a vontade do Pai. A morte não tem mais poder porque Jesus pegou essa chave do mundo, pegou a chave da morte, pegou a chave de Satanás e falou assim, ó, vocês não têm mais poder contra eles, e eles não têm mais poder nenhum contra aquele que crê que Jesus é Senhor e Salvador de todo o coração e que declara com todo o coração, né? Então, gente, aí a gente pode ver que Jesus ele nos ensina, né? Se alguém me ama, guardará minhas palavras e meu Pai o amará e viremos para ele e nele faremos morada. Quem não me ama não guarda minhas palavras e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus está falando ali que tudo que ele fala é do Pai, tudo ali que ele está fazendo é pelo Pai e quem o ama, ama o Pai. E quem ele ama, o Pai ama, né, gente? Essa foi a leitura de hoje. Eu sei que o vídeo ficou meio longo, mas eu gostaria de pedir seu like se você já não deixou, compartilhar esse vídeo, se inscrever no meu canal, ativar o sininho, me ajuda demais, tá bom, gente? Muito obrigado por ter ficado até o fim. Gostaria de orar por você, se você pudesse fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Pai, obrigado por mais uma vez, Senhor, o Senhor ter nos dado aqui entendimento, sabedoria, Pai, sobre a Tua Palavra. Peço que Teu Espírito Santo venha servir como consolador, como diz ali a Tua Palavra, Pai, que venha nos ensinar a verdade, Senhor, que venha nos ensinar que o Jesus, Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, Pai, porque Santo de Israel Tu és, Senhor, e só por meio do Senhor que nós um dia alcançaremos ali a vida eterna, ficaremos, viveremos com o Senhor para sempre, Pai, não tem prazer melhor que isso, Pai, porque o Senhor desde a criação queria andar com o homem, como o Senhor fazia ali com Adão, porém, isso foi perdido, Pai, e que um dia nós possamos andar ali em Tua presença novamente, Pai. Isso é que eu te peço, já venho te agradecer, em nome de Jesus. Amém, gente. Fique com Deus. Deus abençoe.